Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Hoje é Dia Mundial da Menopausa e eu vou trazer uma super estudiosa aqui para conversar com a gente sobre isso. Doutora Ana Priscila Soglia, endocrinologista, especialista em climatério, menopausa. É um prazer tê-la aqui comigo. Já vou na primeira pergunta. Quais são os sintomas mais comuns da menopausa? Lembrando que cada uma de nós temos as nossas particularidades, né? É muito comum que a gente relacione a menopausa com os fogachos, com os calores, que realmente por muito tempo foram considerados os principais sintomas durante a menopausa. Mas hoje a gente tem um olhar muito mais amplo. A gente tem mais de 50 sintomas descritos que podem acontecer por causa da mudança hormonal na mulher. Desde alteração de sono, alteração de humor, perda de massa óssea, alteração da sua saúde íntima com secura vaginal, aumento de peso, principalmente com esse acúmulo na região abdominal, que é uma gordura mais inflamatória, dores pelo corpo, a névoa mental, que é quando a gente esquece o que a gente ia fazer, a gente percebe que a gente tem uma piora da nossa memória, do nosso foco. Ou seja, a gente tem receptores hormonais em quase todas as células do nosso corpo, receptores de estradiol em muitos lugares. E com isso, com a sua mudança nessa fase, a gente pode ter essa diversidade de sintomas e de intensidade que vai ser muito individual para cada mulher. Mulheres que não vão sentir praticamente nada e que para outras é um momento muito intenso de mudança. E por isso que a gente precisa desse acolhimento, desse olhar individualizado. Doutora Ana, o que a ciência traz de mais novo sobre reposição hormonal, considerando tanto prevenção de doenças e também qualidade de vida dessas mulheres? A terapia de reposição hormonal é um tratamento muito antigo. A gente tem mais de 80 anos de história e ao longo do tempo a gente foi mudando a forma como a gente realiza e faz. Ora, momentos em que todas as mulheres faziam reposição. Ora, momentos em que os médicos tinham medo e não gostavam de prescrever a reposição hormonal. E o momento que a gente está hoje, no qual a gente entende a importância da individualização, de que a reposição hormonal ela é a primeira linha de tratamento para os sintomas da menopausa e que a maior parte das mulheres vão ter benefício dessa proposta. Mas entender que algumas mulheres têm contraindicação. E nesses casos, a gente vai fazer uma proposta não hormonal. A gente sabe que ela é indicada para sintomas como calores, perda de massa óssea, alteração de saúde íntima, entre outros. Mas, como forma de prevenção, isso a gente ainda não tem bem claro na literatura. A gente sabe que os estudos mostram que as mulheres que fazem reposição têm menor risco de diabetes, de osteoporose, de infarto, de AVC, de câncer de intestino e até de mortalidade. Ou seja, ela traz outros benefícios para as mulheres além do controle dos sintomas da menopausa. Mas ainda não é estabelecido nos consensos a gente utilizar para todas as mulheres como forma de prevenção. A gente precisa de mais estudos para que a gente tenha isso mais claro e a gente possa estender ainda mais essa proposta de tratamento. Doutora Ana, tem ainda um temor muito grande em relação ao câncer de mama, né, a partir da reposição hormonal. Explica um pouquinho sobre isso pra gente. Quando a gente fala de reposição hormonal, o maior medo de grande parte das mulheres é a relação entre hormônios e câncer de mama. Embora a gente tenha alguns estudos na literatura mostrando um aumento de risco, esse aumento de risco ele é pequeno, um caso a mais de câncer de mama a cada 1.000 mulheres em uso de reposição hormonal, e ele está relacionado com o uso das progestinas sintéticas. O primeiro estudo que mostrou essa relação foi o estudo WHI, publicado em 2002, no qual o grupo que fazia uso de estrogênio em alta dosagem e de progestina sintética, o acetato de medroxiprogesterona, que hoje em dia a gente não usa mais, mostrou esse aumento de risco. Nos estudos seguintes, a gente teve diferentes resultados, inclusive porque as propostas de reposição hormonal também têm se modificado ao longo dos últimos anos. Hoje a gente não usa mais o estrogênio oral, a gente usa de preferência o estradiol transdérmico via gel e adesivo. A gente não utiliza, na maior parte das mulheres, as progestinas sintéticas. Hoje, a primeira linha de tratamento é a progesterona natural micronizada, justamente porque nos estudos mais novos a gente teve um impacto muito pequeno ou nulo em relação ao câncer de mama. A reposição hormonal ela deve ser sempre feita com um acompanhamento médico, após a avaliação de exames, para que seja feita com segurança e eficácia. E ao mesmo tempo ela vai ser individualizada,
de acordo com a história clínica de cada mulher, com as opções e necessidades individuais, e hoje em dia a gente tem propostas novas e muito mais seguras. Doutora Ana, a senhora já explicou muito todas as questões técnicas, científicas, médicas, clínicas, mas tem um componente cultural, né? Muito forte em relação ao ciclo menstrual da mulher, de forma geral, e a menopausa não fica de fora disso, né? Nós sempre ouvimos frases do tipo, é assim mesmo, tem cólica assim mesmo, a menopausa é assim mesmo, e a ladeira abaixo, e agora e tal. E parece que a gente tá sempre tendo que lidar com isso de forma, é assim mesmo, não tem jeito, aceita aí que dói menos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse ponto é muito importante por vários motivos. Primeiramente, a mulher ela foi educada por muito tempo a cuidar dos outros. Inclusive, ser mulher tinha uma certa relação com ser mãe, que é cuidar dos outros. Bem, pontos que, a meu ver, são equivocados. A mulher, claro que ela pode cuidar, se ela assim o desejar. Mas antes de mais nada, ela tem que cuidar dela mesma. E isso a gente não foi educada e treinada durante a nossa infância. Ao mesmo tempo, a sociedade, como um todo, minimizou grande parte dos sintomas relacionados exclusivamente às mulheres, como TPM e menopausa. Quantos estudos científicos a gente tem nessa área? Quantas medicações a gente tem disponível quando a gente fala de assuntos exclusivamente femininos? Não é incomum mulheres chegarem para o seu médico e falarem de menopausa e o próprio profissional falar que faz parte do envelhecimento e que é assim mesmo. E a gente não pode mais aceitar isso. Por vários motivos também. A gente tem estudos mais novos mostrando que mulheres que têm alteração de sono, mulheres que têm grande quantidade de calores e fogachos, têm um maior risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade feminina. Tem aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer. Então, embora a gente ache que é aguentar esse período no qual a gente tem mudanças do nosso quadro clínico, levam a uma piora da nossa saúde. A gente está aumentando riscos futuros e riscos no presente, de a gente mudar a nossa saúde mental, de a gente se sentir mais cansada, de a gente, inclusive, piorar a nossa performance profissional e muitas vezes perder uma oportunidade dentro do nosso trabalho. Então, a gente não precisa aguentar nem TPM, nem menopausa, nem enxaqueca. A gente precisa receber um suporte adequado, diminuir essas mudanças que acontecem no nosso corpo, seja através de uma proposta hormonal ou não hormonal, para manter a nossa saúde e qualidade de vida. Doutora Ana Priscila Soglia, que prazer tê-la aqui, com corpo, cabeça, coração entregues para nós nesse Dia Mundial da Menopausa, que é para a gente se informar e para a gente se municiar, né, de formas de compreensão, acolhimento sobre o nosso corpo e sobre tudo que a gente pode fazer em qualquer momento da nossa vida. Um beijo, muito obrigada. Gente, aquele fim de semana lindo, leve, gostoso, cheio de agito, segundona a gente tá aí. Tchau!